Você já sentiu aquela vontade ardente de mostrar para alguém o quanto ele te subestimou? Já ficou acordado à noite, imaginando como seria vê-lo pagando por tudo que te fez? A verdade é que todos nós, em algum momento, desejamos vingança. Mas o que poucos percebem é que tentar se vingar com as próprias mãos não te liberta, te prende ainda mais. Enquanto você pensa em dar o troco, sua mente continua sendo controlada por quem te feriu. E o pior, você se afasta daquilo que realmente pode transformar sua vida. A evolução silenciosa que gera uma vingança muito mais poderosa e natural. Hoje, você vai entender por que os maiores sábios da história, como os filósofos estoicos, afirmavam que a melhor vingança não é o ataque, mas sim a conquista. Não é mostrar o quanto você pode revidar, mas sim mostrar o quanto você não precisa. Porque quando você deixa que a vida se encarregue de ajustar os pesos da balança, a justiça chega com precisão, com força e no tempo certo. E muitas vezes melhor do que você jamais imaginaria. Você está prestes a aprender 10 formas reais, práticas e estoicas de se libertar da sede por vingança e, ao invés disso, construir uma vida tão forte, tão elevada e tão admirável, que até quem te feriu terá que assistir em silêncio sua ascensão. E o melhor, enquanto você cresce, a vida se encarrega de dar a resposta por você. Prepare-se para ver tudo se virar, sem que você precise mover um dedo. Então já deixa o like agora, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso urgentemente. E claro, confira o conteúdo exclusivo que está te esperando no comentário fixado. É totalmente transformador e foi feito especialmente para você que quer dominar sua mente, se valorizar e viver com sabedoria. Sem mais delongas, vamos começar. O erro mais comum de quem se sente injustiçado. A primeira reação de quem é ferido, traído ou injustiçado é tentar revidar. É como se o nosso instinto gritasse: faça essa pessoa pagar pelo que fez. Mas o erro mais comum e mais perigoso é acreditar que isso trará alívio. Quando você tenta se vingar de forma impulsiva, você não está mostrando força. Está revelando que ainda está preso à dor, ainda está sendo controlado pelo comportamento alheio. E esse é o primeiro grande sinal de que o verdadeiro poder não está em reagir, mas em dominar essa necessidade. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. E se você encara uma injustiça como um convite à reação imediata, você perde o domínio sobre si mesmo. Ao invés disso, os estoicos nos ensinam a fazer uma pausa, respirar, observar. Porque veja bem, quando você age na raiva, você perde a clareza. E quando você perde a clareza, você se torna exatamente aquilo que mais despreza: reativo, instável, fácil de manipular. Você precisa entender que a raiva que você sente não é um sinal de força. Ela é, na verdade, uma tentativa desesperada do seu ego de provar que você ainda tem valor. Mas valor não se prova com impulsividade, se prova com postura, com frieza, com uma resposta tão calculada e silenciosa que fala mais alto do que qualquer grito. E é aqui que entra o erro fatal de quem busca vingança. Acreditar que ela vai preencher o vazio que a injustiça causou. Mas sabe o que realmente preenche esse vazio? A sua evolução, o seu crescimento silencioso, a sua capacidade de se tornar alguém tão acima dessas mesquinharias que aquilo que te feriu já não tem mais nenhum poder sobre você. Sêneca dizia: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. E essa frase, por si só, já resume o que muitos demoram uma vida inteira para aprender. Quando você escolhe não se rebaixar ao nível de quem te atacou, você já venceu. Porque você deixou de ser reativo e se tornou estratégico, deixou de ser movido pela dor
e passou a ser guiado pela sabedoria. Agora que você já entendeu esse primeiro erro crucial, prepare-se. No próximo capítulo, você vai descobrir porque a vingança te aprisiona mais do que te liberta e como sair dessa armadilha emocional com elegância e frieza. Existe uma armadilha silenciosa na vingança que poucos percebem. Ela te faz acreditar que você está tomando controle da situação, quando, na verdade, está se tornando prisioneiro dela. No momento em que você decide se vingar, você não está apenas tentando punir o outro, está mantendo viva dentro de você a dor que ele causou. Você se amarra emocionalmente ao ofensor. Continua preso àquilo que deveria ter superado e, sem perceber, o seu foco, sua energia e sua vida inteira começam a girar em torno de alguém que não merece nem estar mais no seu campo de atenção. Marco Aurélio já dizia: a melhor forma de se vingar é não se tornar igual àqueles que te feriram, porque ao tentar punir alguém, você se iguala a ele, e o preço disso é caro. Você entrega sua paz, sua sanidade e sua evolução em troca de um momento de falsa justiça. E o que você ganha com isso? Um prazer momentâneo, seguido de um vazio ainda maior. A vingança parece doce no início, mas amarga profundamente depois, porque você percebe que mesmo depois de dar o troco, nada realmente muda. O que foi perdido, continua perdido. O respeito que se quebrou continua quebrado. E você, ao invés de subir um degrau na vida, apenas ficou mais tempo preso no mesmo nível emocional de quem te feriu. A libertação real acontece quando você decide que sua paz é mais valiosa do que qualquer revanche. Quando você entende que a vida tem um jeito muito mais cruel e eficaz de fazer justiça, ela faz com que os erros se voltem contra o próprio autor. E você não precisa sujar as mãos para que isso aconteça. Basta seguir firme, crescendo, construindo, evoluindo, e o universo se encarrega do resto. O que os estoicos nos ensinam é simples. Pare de tentar controlar a punição dos outros e comece a controlar a sua própria conduta. Porque enquanto você desperdiça energia tentando ajustar as contas do mundo, você se esquece de ajustar a sua própria vida. E esse é o maior roubo que a vingança comete. Ela tira você de si mesmo. No próximo capítulo, você vai descobrir como o silêncio se torna sua arma mais poderosa e por que, muitas vezes, não reagir é a resposta mais estratégica que você pode dar. O silêncio como arma mais poderosa. Você já percebeu que o silêncio incomoda mais do que qualquer resposta? Quando você opta por não reagir, não se justificar, não se rebaixar ao mesmo nível, algo muito poderoso acontece. Você assume o controle. O silêncio desarma. Ele mexe com o psicológico de quem tentou te atingir, porque o que essas pessoas mais querem é uma reação sua, um sinal de que conseguiram te tirar do eixo, te provocar, te desequilibrar. Mas quando você permanece firme, frio e sereno, você envia uma mensagem silenciosa: eu estou num nível que você não alcança. Muita gente acha que o silêncio é sinal de fraqueza, mas na verdade ele exige um autocontrole gigantesco. Falar qualquer coisa no calor do momento é fácil. Reagir com raiva é instintivo. Difícil mesmo é segurar a língua, conter o impulso, manter a compostura enquanto tudo dentro de você quer explodir. E é exatamente aí que está o verdadeiro poder. Quando você cala, você domina. Não o outro, mas a si mesmo. Quem domina o silêncio, domina também o respeito. Porque uma pessoa que não se deixa levar por provocações, que não responde ao veneno com mais veneno, mostra grandeza. E essa grandeza começa a ser notada, começa a se tornar admirável, começa a gerar impacto, não por barulho, mas por presença, não por grito, mas por postura.
O silêncio também te dá tempo. Tempo para pensar, para analisar, para escolher a melhor resposta, ou até mesmo decidir que não vale a pena responder. Ele é como um escudo invisível que protege a sua paz. E mais do que isso, ele coloca o outro em dúvida. Porque quando você não reage, o outro começa a se questionar. Será que ele não se abalou? Será que ele está planejando algo? Será que ele é mais forte do que eu pensei? E é exatamente essa dúvida que se torna o maior castigo. Enquanto você age com frieza e sobriedade, quem te atacou começa a perder o próprio equilíbrio. E isso acontece sem que você precise fazer nada além de manter sua postura. O silêncio, quando bem usado, não é a ausência de resposta. É a resposta mais alta que você pode dar, sem dizer uma só palavra. A vida se encarrega de devolver tudo com juros. Existe uma força silenciosa e implacável que age com uma precisão que nenhuma vingança humana pode alcançar. O tempo. A vida tem um jeito muito particular de ajustar as contas. E quando você decide não revidar, não significa que está deixando barato. Significa apenas que você confia no processo natural das consequências. E acredite, elas sempre chegam. Não no seu tempo, mas no tempo certo. E quando chegam, vêm com juros, cobrando muito mais do que você jamais teria conseguido impor por conta própria. É preciso entender que tudo o que alguém planta no mundo, seja dor, desrespeito, humilhação ou traição, volta. Mas não volta apenas como castigo. Volta como lição, volta como queda, volta como colheita amarga daquilo que um dia foi plantado com crueldade. E quando você decide se manter firme, crescer e não revidar, você se afasta desse ciclo destrutivo e permite que a própria vida assuma o papel que muitos querem ocupar à força, o papel da justiça. A beleza disso tudo é que, enquanto o outro se afunda nas consequências dos próprios atos, você se eleva. Você constrói sua trajetória com dignidade, com consistência, com foco em você e não em vingança. E quando sua vida começa a florescer, quando os frutos do seu esforço começam a aparecer, a maior resposta acontece naturalmente. Aquele que tentou te destruir é obrigado a assistir ao seu crescimento, de longe, calado e muitas vezes impotente. A grande diferença entre quem busca vingança e quem busca evolução é que o primeiro vive preso ao passado, ao que foi feito, ao que machucou. Já o segundo vive projetado no futuro, construindo uma vida tão sólida, tão grandiosa, que qualquer injustiça passada se torna irrelevante diante da grandeza que foi construída. É por isso que insistir em se vingar é perda de tempo. Enquanto você se preocupa com o troco, você deixa de investir na sua verdadeira virada, porque quando a vida devolve, ela devolve com precisão, no momento mais inesperado, da forma mais impactante e muitas vezes da maneira que machuca mais, com silêncio, com distância e com o contraste entre o que você se tornou e o que o outro jamais será. Como vencer sem sujar as mãos? Existe uma maneira muito mais estratégica e infinitamente mais poderosa de vencer. É quando você decide que seu foco não será provar nada para ninguém, mas simplesmente viver de forma tão sólida, tão disciplinada e tão centrada que os resultados falem por você. Vencer sem sujar as mãos é abandonar o impulso infantil de querer mostrar algo para quem não merece sua atenção. É escolher um caminho mais inteligente, mais limpo e mais eficiente. O caminho da construção silenciosa. Quando você mergulha na sua própria evolução, algo incrível acontece. Você começa a subir de nível. E quanto mais você sobe, menor ficam aqueles que tentaram te derrubar.
Não porque você os diminuiu, mas porque você cresceu. E quando o seu crescimento se torna evidente, quando seus resultados falam mais alto do que qualquer ataque, a verdadeira vitória se manifesta. Você não apenas venceu, você se tornou inalcançável. A grande armadilha da vingança é que ela te arrasta para o mesmo nível de quem te feriu. Mas quando você escolhe vencer pela construção, você sobe uma escada que essas pessoas não conseguem sequer enxergar. Elas continuam presas às provocações, às manipulações, ao jogo pequeno. Enquanto isso, você trabalha em silêncio, prospera em silêncio, amadurece em silêncio. E um dia, sem precisar dizer uma palavra, todos enxergam o que você se tornou. Essa forma de vitória é limpa, é digna, é duradoura. E o melhor, ela não depende de confronto. Ela acontece mesmo sem plateia, porque o verdadeiro vitorioso não é o que humilha o outro, é o que não se deixa ser arrastado para a lama. É aquele que se mantém íntegro, mesmo quando teria todos os motivos para agir com rancor. Esse é o tipo de pessoa que o mundo começa a respeitar naturalmente, porque ela não se impõe pelo barulho, se impõe pela excelência. O foco precisa deixar de ser no que foi feito contra você e passar a ser no que você está fazendo. E por você. Essa mudança de mentalidade transforma tudo, porque você para de reagir ao passado e começa a construir o futuro. E essa sim é a resposta mais nobre, mais alta e mais estratégica que alguém pode dar à injustiça. O poder da indiferença estoica. A indiferença, quando bem aplicada, é uma das maiores demonstrações de força emocional. Mas atenção, não estamos falando de frieza vazia, nem de ignorar o que precisa ser enfrentado. Estamos falando da capacidade de escolher o que realmente merece sua atenção, sua energia e sua reação. E, na maioria das vezes, quem tenta te provocar, te ferir ou te diminuir, não merece absolutamente nada disso. A indiferença é o escudo silencioso que protege sua paz e sua grandeza. Porque quanto menos você se importa com o que não agrega, mais poder você tem sobre si mesmo. A maioria das pessoas ainda acredita que precisam responder tudo, se justificar, dar explicações, mostrar que foram injustiçadas. Mas isso é exatamente o que os outros esperam. Que você entre no jogo, que se desgaste, que perca o foco. A verdadeira força está em não dar esse gosto a ninguém. A indiferença, nesses casos, é um recado claro. Você não é relevante o suficiente para influenciar meu estado emocional. Ser indiferente não é ser insensível, é ser seletivo. É entender que a sua energia é limitada e que cada vez que você se envolve com algo pequeno, você se torna menor também. A indiferença é o filtro que separa o que merece ser enfrentado daquilo que deve ser apenas ignorado. E acredite, muita coisa na vida merece apenas desprezo. Não por arrogância, mas por sabedoria. Quem domina a indiferença consegue enxergar com clareza onde está o verdadeiro campo de batalha, dentro de si. Porque a luta não é contra o outro. É contra o impulso de se importar com o que não vale nada. E quando você vence essa luta, quando você se recusa a ser afetado pelo que está fora do seu controle, você entra num estado de poder absoluto. Nada abala mais alguém do que perceber que sua tentativa de ofensa foi recebida com total desinteresse. Porque quem esperava causar dor, recebe apenas silêncio. Quem esperava a atenção, recebe desprezo. E isso, para muitos, dói mais do que qualquer vingança planejada. O poder da indiferença está exatamente aí. Ele não destrói com raiva, ele anula com elegância. Quem se vinga mostra fraqueza. Quem evolui mostra força. Existe uma verdade dura que poucos têm coragem de aceitar. A vingança é um ato de desespero disfarçado de coragem. Quem se vinga está dizendo, mesmo que inconscientemente, eu
Ainda estou ferido, ainda estou tentando provar meu valor, ainda estou preso a essa dor. E isso não é força, isso é carência emocional mascarada de bravura. Porque quem realmente é forte, quem realmente se conhece, não precisa provar nada para ninguém, muito menos para quem não merece estar na sua história. A verdadeira força está em seguir em frente com dignidade, em crescer tanto, evoluir tanto, se tornar tão grandioso internamente que o que antes te machucava já não tem mais força nenhuma sobre você. A vida sempre vai apresentar situações em que você será testado. Traições, desrespeitos, perdas. Mas a forma como você responde a isso determina não só seu caráter, mas o nível da sua consciência. E a evolução não acontece quando você acerta o outro. Ela acontece quando você acerta você mesmo. Muita gente acredita que mostrar força é devolver na mesma moeda. Mas não percebe que isso só te transforma numa cópia do que você mais despreza. A verdadeira demonstração de força é seguir sua vida com elegância enquanto os outros se afogam nas próprias escolhas. É transformar a dor em disciplina, a raiva em foco, a revolta em silêncio estratégico. É olhar para a sua própria jornada e dizer: eu não sou mais aquela pessoa que revida, eu sou aquela que constrói. E mais, a força que você conquista através da evolução é sólida. Ninguém pode tirar. Não depende da validação alheia. Ela vem da paz interna, da consciência tranquila, da clareza de que você escolheu um caminho alto, mesmo quando teve todos os motivos para escolher o mais baixo. Isso não é passividade. Isso é sabedoria. E sabedoria é uma forma silenciosa de poder que só os maduros conseguem carregar. Quem se vinga mostra que ainda está no mesmo campo de batalha. Quem evolui mostra que já venceu, mesmo sem ter lutado. Porque a maior vitória é quando sua vida se torna tão plena que as feridas do passado se tornam apenas lembranças de um tempo em que você ainda não sabia o quanto era forte. Construa uma vida tão sólida que a vingança se torne irrelevante. Existe um ponto da sua jornada em que você percebe que a melhor resposta para tudo que te fizeram não está em palavras nem em ações, mas na solidez da vida que você construiu. Quando sua base é forte, quando seus resultados falam por você, quando sua paz é inabalável, você simplesmente não precisa mais se preocupar com quem tentou te ferir. Porque tudo aquilo que antes te consumia perde completamente a importância diante da grandeza que você alcançou. A vida sólida não se constrói com raiva, revanche ou rancor. Ela se constrói com disciplina, foco e escolhas consistentes. É quando você começa a investir naquilo que realmente importa. Sua mente, seu corpo, suas relações, seu propósito, que tudo o que era pequeno começa a desaparecer naturalmente. Você para de gastar energia com conflitos porque está ocupado demais vivendo uma vida que ninguém pode destruir. E essa é a maior virada que alguém pode alcançar. Não é sobre ostentar, não é sobre mostrar que venceu. É sobre não precisar provar mais nada, porque quando você tem paz de espírito, maturidade emocional e realizações concretas, qualquer tentativa de desrespeito se torna insignificante. Você olha para trás e percebe: eu não precisei me vingar, eu precisei apenas crescer. E esse crescimento se torna sua verdadeira defesa, sua armadura, sua resposta mais alta. Muitas vezes, a própria vida coloca essas pessoas diante da sua vitória. E o mais interessante é que isso não acontece porque você provocou, mas porque o universo sabe exatamente o que faz. Um dia, quem te feriu vai ver você brilhando, vai ver sua estabilidade, sua liberdade, sua força, e vai perceber o quanto ficou pequeno diante da sua grandeza silenciosa. Isso sem que você tenha movido uma única peça contra ninguém. Você precisa entender que o seu foco precisa estar em se tornar
intocável, não em atacar. Porque quanto mais sólida for sua vida, mais irrelevantes serão aqueles que tentaram te derrubar. E essa é uma verdade que só quem constrói de verdade é capaz de compreender. A dor que você sente hoje será a vergonha de quem te feriu amanhã. A vida tem uma forma sutil e poderosa de fazer justiça. Ela transforma a sua dor em força e transforma essa força em um reflexo que envergonha quem um dia tentou te diminuir. Pode até parecer que hoje você está por baixo, que está ferido, humilhado, desacreditado. Mas se você usar essa dor com inteligência, se você transformar essa ferida em combustível, ela vai se tornar exatamente o que vai impulsionar o seu crescimento. E quando isso acontecer, quem te feriu vai sentir o peso da própria atitude, não porque você o puniu, mas porque ele vai se deparar com o que perdeu, com o que não soube valorizar, com o que tentou destruir e falhou. O tempo expõe verdades que a raiva jamais conseguiria mostrar. Um dia, essas pessoas vão lembrar de como te trataram. E quando olharem para a sua trajetória, quando virem a pessoa madura, forte e centrada que você se tornou, o desconforto virá, porque a vergonha mais profunda não vem quando alguém é confrontado, mas quando se dá conta, sozinho, de que foi pequeno diante de alguém que se mostrou imenso. É por isso que você não precisa se apressar em revidar, não precisa gritar, nem se justificar. Basta continuar, basta transformar cada dor em um passo, cada humilhação em disciplina, cada injustiça em direção, porque esse processo silencioso de reconstrução não só te fortalece, como gera um impacto devastador em quem achou que tinha te vencido. E o mais incrível é que essa virada acontece quando você menos espera. Você acorda um dia e percebe que aquilo que te destruía já não tem mais peso nenhum, que a lembrança do que te fizeram já não dói, porque foi totalmente superada pela grandeza do que você se tornou. E nesse momento, sem que você precise dizer nada, sem que você precise reabrir nenhuma ferida, a vergonha bate na porta de quem causou tudo. E bate forte, porque a consciência, quando desperta, é muito mais cruel do que qualquer vingança que você pudesse planejar. Acredite, o tempo revela tudo, e a sua melhor resposta será sempre a sua transformação. Uma vida bem vivida, construída com sabedoria, força e dignidade, é a lembrança mais dolorosa que alguém pode ter, quando percebe que perdeu você. Transforme a injustiça em combustível para sua grande virada. Toda injustiça carrega dentro dela um potencial oculto de transformação. Aquilo que hoje parece um golpe pode ser exatamente o empurrão que você precisava para acordar, reagir e dar a virada mais poderosa da sua vida. Mas isso só acontece quando você decide que não vai permitir que a dor te paralise. Vai usar essa dor como combustível. É uma escolha. Você pode afundar no rancor, ou pode levantar com propósito. E quem escolhe o segundo caminho, inevitavelmente, se torna alguém muito mais forte do que jamais imaginou ser. A virada acontece quando você muda o foco. Ao invés de perguntar, por que fizeram isso comigo? E você começa a perguntar, o que eu posso construir a partir disso? Essa mudança de mentalidade é revolucionária, porque ao invés de buscar justiça externa, você começa a construir justiça interna. Você não espera mais que o mundo te dê uma reparação. Você decide ser a sua própria reparação, sua própria força, sua própria resposta. Nada é mais poderoso do que uma pessoa que foi ferida, mas não ficou no chão. Uma pessoa que foi desprezada, mas não se entregou à autopiedade. Uma pessoa que foi injustiçada e, mesmo assim, construiu algo extraordinário com os pedaços. E sabe por quê? Porque essa é a verdadeira vitória, não sobre os outros, mas sobre si mesmo.
A superação silenciosa, a reconstrução estratégica, a resiliência calada. Tudo isso é o que transforma uma história de dor em uma trajetória de glória. Quanto mais forte você se torna a partir da sua dor, mais a vida começa a te recompensar. Porque você mostra que está pronto, que está alinhado, que está acima das pequenas guerras. E nesse ponto, tudo muda. As portas se abrem, as oportunidades surgem, a paz se estabelece. Porque você deixou de ser reativo e passou a ser construtor. Deixou de olhar para trás e passou a olhar para frente. E esse movimento é o que separa os que se perdem dos que vencem. Quem transforma a injustiça em combustível não apenas dá a volta por cima, ele voa. E voa tão alto que até quem tentou sabotá-lo é obrigado a olhar para cima. Bom, estamos chegando no final. A maior vingança que você pode oferecer a quem tentou te ferir é ser tudo aquilo que disseram que você não conseguiria ser. É construir uma vida tão firme, tão respeitável, tão inacessível ao caos, alheio, que a única coisa que reste ao outro seja o arrependimento silencioso. Hoje, você aprendeu que não precisa revidar com palavras, nem com ações impensadas. Você não precisa gritar por justiça. Você só precisa crescer. Crescer tanto que nenhuma provocação tenha mais força sobre você. Crescer tanto que até a dor se torne pequena diante da sua grandeza. Lembre-se, quem escolhe se vingar, permanece, preso ao que o feriu. Mas quem escolhe evoluir se liberta, se afasta, sobe, e o mundo inevitavelmente responde a isso, porque a vida devolve tudo, e quando devolve, devolve com precisão, no tempo certo, com intensidade. Sua única missão é seguir firme, trabalhar em você, fortalecer sua mente, escolher com sabedoria onde colocar sua energia e construir sua paz com as próprias mãos. Então aqui vai o conselho direto, prático e inegociável. A partir de hoje, quando alguém te atacar, silencie. Quando te provocarem, sorria por dentro e mantenha a postura. Quando quiser se vingar, vá treinar, vá trabalhar, vá crescer, invista essa energia em você. No final, você vai descobrir que a vida se vinga por você com uma perfeição que você jamais conseguiria planejar. E se esse conteúdo fez sentido para você, agora é sua hora de agir. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que está passando por uma fase difícil e precisa ouvir isso urgentemente. Deixei também nos comentários a seguinte frase: eu não buscarei vingança. Assim, terei certeza que aprendeu com as lições que aqui foram passadas. E claro, acesse o conteúdo exclusivo que está no comentário fixado, ele vai te ajudar a mergulhar ainda mais fundo nesse caminho de sabedoria, autodomínio e respeito pessoal. A sua melhor resposta será sempre a sua transformação.